Energias positivas para você, começando mais um capítulo do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. E lembrando, só depende de você. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Expansão da consciência. Jogamos a sementinha e você faz sua parte aí. Acenda a sua luz interior, que eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. E hoje um papo maravilhoso, falar sobre barra de axe com a minha amiga Mônica Versátil. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Gratidão aí pelo convite. Meu primeiro podcast. Vamos lá, né? Hoje o papo vai ser maravilhoso. Ela que é facilitadora da ferramenta Barra de Axe. Mônica, como é que você conheceu a Barra de Axe? Então, a minha história é bem assim interessante, né? Eu estava na pandemia em 2021, finalzinho ali, né, de 2021, setembro para outubro. E um ano antes, eu assim, literalmente estava esperando para morrer. Falei assim, é questão de tempo, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, e eu tô aqui esperando para morrer, e pronto. E era uma tristeza, era muita agonia, era total falta de sentido à vida, né? Assim, um terror, né? Um trauma e drama completo. E eu conheci um programa, uma pessoa me enviou um programa de uma pessoa lá do Sul, fiz umas meditações guiadas, e um ano depois, em 2021, quer dizer, isso aconteceu em 2020, eu fui convidada para fazer um programa, o Borda Mariana, porque eu sou bordadeira, sou artesã. Legal. E fui convidada para fazer o Borda Mariana. O que era o Borda Mariana? Consistia em ensinar, durante a pandemia, as afetadas pela barragem do Fundão. Então, o desafio era pegar o celular, gravar, ensinar os pontos, e enquanto eu tinha que gravar um ponto, bordar o resto para ensinar o próximo passo. E nesses espaços de tempo, eu não via, mas eu escutava os áudios dos vídeos da pessoa que eu seguia. Aí, de repente, num dia lá, eu não podia parar o meu bordado, estava entre uma gravação e outra, entrou alguém falando sobre saída pela esquerda do cenário, que é um processo corporal do Access, e essa pessoa explicou. Aí, quando ela fez o enunciado aclarador, o meu cérebro bugou. Eu fiquei bugada, falei assim, o que é isso? Eu quis entender cada palavrinha daquela, né? Que o enunciado aclarador é certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, povo dizer aléns, e você não entendeu nada. Né? Eu muito menos, porque eu fiquei muito... E aquilo me trouxe, com aquele chamado enunciado aclarador, eu fui procurar na internet, né? E a internet me abriu infinitas possibilidades. E caí num vídeo da Cíntia Rondelli e da Fernanda de Souza, a atriz, né? E a Cíntia Rondelli contando da vida dela, o que ela, né? Aí eu falei assim, uau, se essa mulher pode, eu também posso. Aí cheguei assim pro meu marido, pro meu filho, assim, falei assim, eu vou me tornar terapeuta, né? Eu falei terapeuta porque, conhecia, assim, né? Não é uma terapia, né? A gente não fala que é terapia. Hoje eu falo que eu sou facilitadora de consciência. E até uma fala que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, né? E eles riram de meio que sim, riram de mim, não acreditavam e tal. Ok. E eu fui procurando, queria fazer com a Cíntia, não deu certo. Caí no Clube Terapia, fiz com o Tiago Teófilo. E o engraçado, que eu coloquei como ponto de vista, que é uma coisa que as pessoas... É uma coisa muito interessante no Access, que as pessoas acham assim, quando eu tiver o dinheiro, eu vou criar um telefone. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou criar uma casa, um carro, qualquer coisa na vida. E sendo que não é isso, é a escolha. A escolha vem primeiro. Quando você escolhe e você fica realmente, se aquela escolha é verdadeira, faz cada célula do seu corpo vibrar, aquilo expande. E eu tinha, assim, R$150 na carteira. Cheguei, eu não conhecia, falei assim, não, vamos... Eu vim com a minha irmã de Minas, foi, assim, uma fugidinha que eu fui a Patos de Minas, que eu sou de Patos de Minas. Fui lá, minha irmã veio e eu falei assim, Consola,
vamos comigo lá nesse terapeuta, eu quero saber o que é isso, eu quero saber como é que funciona, quanto que é e tal. E eu me lembro que na época a classe custava R$1.250 e eu tinha R$150 na carteira. Eu cheguei, fui lá, né, o facilitador contou tudo, falou como é que é a classe, mas que eu podia fazer sessão. E eu, né, no ponto de vista, eu estava dura, eu não tinha grana nenhuma, eu tinha R$150 velados lá na minha carteira. E aí eu falei assim, uau. Ele falou assim para mim, eu falei assim, olha, eu tenho R$150, mas eu quero fazer essa classe. Hoje eu não usaria eu quero, eu falaria escolho, né? Eu quero fazer essa classe. E quando, isso foi numa quarta-feira, a classe seria segunda, terça e quarta da outra semana, porque ele estava com o bebê, ele deu em 3 noites. A classe é de um dia só, a gente sabe, né? Mas ele deu essa classe em 3 noites. Aí eu falei assim, uau. Fui, fiz a classe. Primeiro dia, cheguei lá, dei o dinheiro para ele e falei assim, você poderia me aguardar para ver o quanto que eu consigo te pagar à vista do curso? Até quarta? Ele, tudo bem. No dia que eu fui pagar, que supostamente eu daria R$150 em dinheiro e pagaria 1.150 no cartão, dividido em suaves vezes, né? Ou isso estava certo para mim. Mas o engraçado é que, como eu sou artesã, eu tinha, no meio da pandemia, mais ou menos meio de 2021, eu fui até o Pátio Brasil, porque eu estava na loja do Pátio Brasil com as minhas peças lá. E me convidaram, você vai retornar ou você vai tirar suas coisas? E eu falei assim, eu não vou arriscar. Meu marido falou, não vamos arriscar. Tirei minhas coisas, fui toda assim, morrendo de medo de ficar doente, fui lá, peguei tudo, cheguei em casa, coloquei na sacada, joguei uma lona preta por cima e falei assim, esqueci, ficou ali meses e meses e meses. Aí quando eu fui com a minha irmã lá no Tiago e eu voltei para casa, falei assim, olha, Consola, amanhã eu não vou te ver porque eu vou fazer uma faxina, vou dar um jeito nesse negócio aqui, que tem que dar um jeito nisso aqui, né? Organizado. E no que eu fui organizar, eu comecei a encontrar dinheiro nos envelopes, porque vendia as peças e o dinheiro ia para o envelope. E eu falei assim, uau, como pode... E eu já estava, né, no processo das perguntas, né? Como pode melhorar? O que mais é possível? Como eu posso encontrar mais dinheiro? E no final das contas, quando eu fui pagar a primeira classe, na hora que eu fui passar o cartão, eu paguei exatamente R$150, que era o que eu tinha no início. Que era o que faltava para completar a classe. Maravilhoso, hein? Isso assim, e é para exemplificar, porque recentemente eu paguei uma classe de um valor bem alto, que é a classe de 3 dias de corpos, e eu paguei à vista. Então isso sabe o sentimento de empoderamento? É possível, né? Basta querer. É possível você... E assim, quando eu fiz a classe, eu simplesmente comecei... Eu falei assim, nossa, eu preciso ganhar dinheiro. Eu comecei a oferecer sessão para cachorro, periquito, papagaio, tia, pai, avô, todo mundo que escolhesse, marido, filha, filho, nora, todo mundo que queria, eu estava aplicando barras. E essa experiência, no início, eu me abstive até de dar troca, né? Que é uma coisa justa. Pelo menos você tem que trocar com a pessoa alguma coisa, um valor muito simbólico. Nem isso, eu estava indo mesmo para ter segurança do que eu estava fazendo. Certo. Né? Dominar a ferramenta, né? E isso me trouxe muita... foi modificando. E eu não percebi que eu estava mudando. E assim, 3 dias depois que eu fiz a classe, eu falo que eu fiz o meu meu primeiro maior milagre. Que eu estava em casa e tinha assim um padrão de repetição quando eu, meu marido, a gente estava assim numa reunião de família, estava ali tomando uma bebida e tal o dia inteiro. Muitas das vezes, ou quase que era uma constante dele ficar de repente ficar nervoso
e ficar bravo. E aconteceu alguma coisa, ele ficou muito bravo. E eu fiquei também, só que eu não queria revidar aquilo, né? Eu só respirei e falei assim: Alexandre, em todos os lugares em que a gente se reúne para fazer essa reunião legal, para encontro de família e tudo, e termina nessa meleca, eu destruí, descriei agora e usei o enunciado aclarador. Nisso, a minha irmã estava em casa, minha sobrinha, minha filha, minha outra sobrinha, se despediram, foram embora. Eu fui para o meu quarto, meu filho foi para o dele, e eu pensei assim, o padrão era, uma discussão dessa, era mais ou menos 15, 20 dias de cara fechada um para o outro, e aquele, tipo, soltando faísca de um Clima lado e do ruim, outro. né? Clima ruim. Daí, assim, 20 minutos, meia hora passou, aí me passa assim no telefone, Mônica, vem aqui na sala. E eu, nossa, ferrou. Agora é separação. O negócio ficou sério. Aí eu cheguei lá, assim, ele estava no sofá e falou assim, Monquinha, vamos viajar para a praia? E eu só na minha cabeça, oi, como pode melhorar? Eu, vamos sim. E isso atualizou uma viagem de mais de um mês para a praia. Sem contar várias coisas que eu pergunto e solto para o universo, e na minha vida começou a acontecer isso. Viagem para Natal com a família inteira em menos de um mês. Tipo assim, eu vi um avião passando no céu, perguntei, universo, porque eu estava ouvindo uma live, alguém comentando isso, falando das ferramentas de Access, comentando, e não vou contar porque é muita história, mas eu perguntei, universo, adoro viajar de avião. Adoro aeroporto. Adoro olhar da janelinha do avião. Quando será a minha próxima viagem? E isso dirigindo no eixão e vendo o avião aterrissar, porque eu moro no final da Asa Sul, estava na Asa Norte, voltando, e perguntei. Em menos de 24 horas eu sabia que eu, Alexandre, Luiz Augusto e Madison iríamos para Natal dali a um mês. Na praia, no meu Instagram eu tenho isso. Eu gravei, falei assim, como que eu atualizei aquela viagem? Então, assim, é onde que as barras de Access é a porta de entrada para um mundo de consciência e um mundo de várias classes, né? E eu falei, na minha... Que tipo assim, teve um dia que eu até falei assim, se eu soubesse que tinha tanta coisa assim, talvez eu nem tivesse entrado, porque... É um mundo, mas é um mundo maravilhoso. E é um mundo de possibilidades e de escolhas, né? E então, assim, o que seria essa barra de Axis? Essa ferramenta barra de Axis, para quem está nos assistindo e a primeira vez que tá ouvindo igual você ouviu lá atrás, né? Sim, nossa, dá um susto, né? Então, as barras de Access consiste em você levar o seu corpinho para receber. O que é a gente levar o corpinho da gente para receber? A gente levar o corpinho da gente para receber é a gente ser gentil com o corpo da gente. Por quê? O receber do dinheiro, da saúde, da vida, da alegria, de tudo, passa pelo seu corpo. Para poder receber, tem que passar pelo seu corpo. Isso foi uma consciência que eu entendi recentemente. Então, o que consiste? Quando as barras de Access são 32 pontos, que quando tocados gentilmente aqui na cabeça, eles vão produzir uma sensação de relaxamento e bem-estar durante a sessão. E ali eles vão quebrando, assim, é como se, quando eu toco um ponto aqui e outro aqui, eu sinto, Mônica, como se fosse uma onda de energia indo e batendo, como se fosse uma barra de energia. Eu consigo explicar bem assim pelo que eu sinto no meu corpo. Cada pessoa sente diferente. Então, à medida que você vai fazendo sessões de barras, correndo, que você leva o seu corpo para receber, a primeira coisa que eu notei foi que eu fiquei mais... Os meus dias ficaram mais leves. Eu estava mais sorridente. Eu estava usando a ferramenta, né? Tem um mantra que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, as barras de Access, para a gente ser praticante, né? Quando eu fui fazer a primeira vez,
eu fui logo para a classe. Eu não tinha recebido, eu fui receber minha primeira sessão de barras de Access na classe. E quando eu recebi, porque assim, eu já estava muito convicta por tudo que todos falavam sobre as barras, sobre todas as mudanças que fizeram na vida das pessoas, que mudou para melhor, que melhorou a autoestima, que melhorou a concentração, que melhorou para ganhar dinheiro, melhorou para tudo. Eu fiquei assim, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. Verdade. E então eu fui para a classe, aprendi a fazer esses toques, e além dos toques, a gente tem uma apostila maravilhosa. Na apostila de barras, eu falo assim, gente, a classe de barras, hoje eu sou facilitadora, eu dou classe, amanhã mesmo eu vou dar uma classe de barras. A classe de barras, ela é uma classe para a vida. Porque ali tem tantas ferramentas de transformação e são ferramentas verbais. E tem uma coisa que tem um ditado assim nessa realidade que fala assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Sabe o que é? Qual que era a minha frequência? A gente tem uma rádio, você trabalha com rádio, tem uma frequência aqui 97. Você vai acessar 107? Jamais, né? Se você não subir a sua frequência, você jamais vai acessar aquela frequência. A frequência mais alta. Então, o que eu percebo que está acontecendo na minha vida? Eu não sei se eu cheguei na 107 ou na milésima, não sei quantas existe, mas eu percebo que hoje eu já estou muito mais assim. E uma coisa muito interessante do Access que eu aprendi e que recentemente eu tenho usado muito isso, que eu tenho passado por momentos desconfortáveis. Porque assim, a classe de barras é uma maravilha, faz você sorrir, faz você ficar bonito e tudo. As ferramentas de Access Consciousness, que o Access Consciousness é uma empresa norte-americana, né, de acesso à consciência. Então, a partir da classe, né, a partir dos fundadores, que são Gary Douglas e Dr. Denrir, a partir dessa classe se fizeram todas as mais de 8.000 ferramentas. Então, eu estava falando aqui com o Tiago, nós temos vários livros aqui. Então, assim, para cada livro desse, é uma classe. Então, expande tanto, minha vida mudou tanto. Eu fiz o que eu não fiz profissionalmente até 49 anos, eu fiz até agora, porque agora eu estou com 52. Então, em 2 anos e meio, quase 3, eu fiz muita transformação financeira na minha vida, transformação pessoal. Eu mudei. Meu marido mudou tanto que a família dele veio falar assim para mim: Alexandre, está muito diferente. Que bom, né? Tá muito. Aquela pessoa que tinha aquela carga explosiva, aquela coisa. Hoje a gente consegue conversar muito, porque era assim. A gente, né, vive há mais de 30 anos, há 31 anos. Temos 2 filhos. E foi um relacionamento que foi bem conturbado, porque um nervoso e outro nervoso. E os dois querendo ter razão. E a partir do momento que eu usei uma ferramenta chamada interessante ponto de vista, que são várias ferramentas, né, que a gente vai comentando. O que é um interessante ponto de vista? O interessante ponto de vista é quando o Tiago me diz alguma coisa e eu penso alguma coisa diferente e eu só recebo o que ele me fala e falo: ok, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre isso, mas eu não preciso verbalizar isso, é só mental. Totalmente. Sabe? Então, essa ferramenta, eu acho assim que é uma das que mais criam no meu universo. Porque no interessante ponto de vista, eu consegui estar em permissão. O que é estar em permissão? Que sempre que a minha permissão seja muito maior do que a minha consciência.
Porque no início do Access eu fui a chata da consciência. Eu queria curar todo mundo, queria salvar todo mundo. E não se trata disso. O outro tem que deixar se permitir, né? Se ele quer receber ou não. E dentro do Intenção de Ponto de Vista, o que me chamou mais atenção, que para quem não sabe, eu atuo como síndico profissional também, né? E condomínio, todo mundo tem a sua razão, né? E acaba que você quer convencer o outro do ponto de vista que é seu, né? E você gasta muita energia e acaba que gera mais conflito, né? E aí quando você fala interessante ponto de vista, você baixa a guarda, pera, o que eu posso aprender com isso? Não é ele me convencer, nem eu convencer ele, né? Vamos juntos aquela situação, né? Que é muito bacana. O que vai funcionar para você, né? Eu sempre pergunto, o que vai funcionar para você então? Qual a sugestão, qual a ideia, né? Qual a possibilidade que a gente tem aqui para poder fazer isso diferente? Para poder melhorar, né? E é muito bacana. E é o que você falou, o Access é transformador mesmo, pessoal, porque é um reset, né? Eu até mando um abraço pro Geraldo, né? A gente tava fazendo a classe com ele, né? Ele falou uma coisa bacana, que a gente é condicionado, vamos dizer assim, desde pequeno a fazer algo do jeito que é. Né? Tem que ser daquele jeito. Até falar as primeiras palavras. Fala papai e mamãe, isso aqui. Você é obrigado, né? E esse dia foi interessante, porque eu também faço biodança, né? Mandar um abraço pro pessoal da biodança aí. E a gente tava fazendo um exercício que era de um pássaro voar, né? E a gente até comentou que se você não tivesse asas, você poderia voar? Lógico, porque quem falou que não pode voar, né? Alguém falou que tem que bater as asas e voar. E a gente vê isso também. Mas eu acho que o interessante do ponto de vista é isso, é abrir as possibilidades. Você pode voar sem asa? Pode. Não tem nada de, né? Então, assim, eu acho que é bacana, não existe padrão. O padrão é não ter padrão, porque aí você vai ver as possibilidades mesmo, ponto final. Umas vão ter mais lógica, outras menos lógica, mas todas são bem-vindas, né, Mônica? E nesse espaço eu aprendi a conviver, respeitar meu marido e admirar. Do jeito dele, né? Do jeito dele, recebê-lo na totalidade dele. Porque eu sou diferente, eu não preciso... Eu não mudar tenho, ele. Não preciso mudar, entende? E isso é uma das causas maiores de conflito entre casais. E eu fiz uma classe avançada ano passado. Quando eu fui para essa classe, eu tive muito medo, que é o fundamento, né? E o fundamento é uma classe transformadora, é uma classe assim que a gente dá uma explosão grandiosa de consciência. É um aprofundamento da classe de barras. E eu tinha ponto de vista por causa de valor e pontos de vista porque eu vejo muita gente que faz fundamento, quase na sua maioria todo mundo separa. E eu entrei em pânico. E aí, no fundamento, né, a minha facilitadora, a Carmen Sartori, que eu fiz o primeiro fundamento com ela estava contando, né, que ela teve esse medo, e eu não falei nada, e ela contou que ela teve esse medo dela separar do marido dela, do Robert, que é americano, e ela falou assim, via todo mundo separar também, né, era uma coisa que afligiu a ela também. E aí ela falou assim, ok, fui pro meu corpo, perguntei, corpo, Alexandre é nutritivo para mim? Sim. Você quer separar dele? Não. Uau, que paz. Até para isso, porque assim, a gente vai aprendendo a dialogar com o corpo, é muito estranho, porque é só assim, levar o corpinho e tal, eu falo muito em corpo, porque... Não, e como é que é o interessante ponto de vista, né? Às vezes é porque coincidiu, ninguém sabe os motivos das separações, né? Sim. Então se criou, né, uma hora que, se fizer, vai separar pra você ver que a gente nos limita, né? E outra coisa, se separar também, o que tem, né? São coisas da vida, são ciclos, né? Vai ser a coisa que vai funcionar melhor para você e para a pessoa que está do seu lado. Exatamente. Mas porque, você vê até que a gente cria essa mística, né? De todo mundo, peraí. Aí você cria um medo que talvez não existe, que não existe na verdade, a gente que cria e aí você não consegue evoluir. Parece que o universo, vamos falar com o universo, mas nós estamos nos sabotando, né? Um motivo para não fazer, vamos dizer assim, né? É o que não falta. O principal motivo para as pessoas não irem para as classes do Access, elas acham interessante, fazem uma sessão de facelift, fazem uma de barras, mas quando você convida para ir para a classe, que é uma coisa que realmente, tipo assim, se eu convido você para ir para uma classe, você é meu cliente, eu vou perder o cliente. É verdade. Eu vou ganhar um colega, mas eu ganho um colega. Mas eu não tô pensando no cliente que eu vou perder, entende? Eu estou pensando, uau, quanta possibilidade, quanta transformação essa pessoa vai poder acessar na vida dela.
Se eu pude acessar esse espaço, o que mais é possível dessa pessoa poder, para ela acessar um espaço grandioso de criação na vida dela? Eu acho que é sobre isso, né? A gente tem que transformar isso em atitudes e espalhar isso ao mundo, né? Através dos nossos comportamentos, né? E eu acho que não é só para a Barra de Artes, não. Acho que é para tudo. Que a gente fala assim, que você, cara, eu quero fazer tal coisa, eu quero evoluir. E a gente cria esse medo da gente. Igual eu falo, Sim. cara, o maior inimigo da gente é nós mesmos. Né? Por não acreditar, por não confiar. Temos todas as ferramentas, né? Mas a gente foi ensinado a não acreditar Exatamente, na gente, com né? certeza. Véio. E até mais por quê? Porque é mais fácil ser manipulado desse jeito, né? É muito mais fácil para essa realidade manipular quem está ali na forma, né? Você está na forminha, você recebe formação. Então, te coloca numa forma dessa realidade e você começa a pensar como essa realidade pensa, e você não questiona nada. Então, assim, ok, eu pergunto hoje, quem sou eu, universo? Quais são as maravilhosas possibilidades que eu tenho hoje? Então, hoje, antes de vir para cá, olha como é incrível. Eu estava assim, um pouco nervosa, tá? Eu tô totalmente à vontade agora. Thiago deixa a gente muito à vontade, tá? Tava muito nervosa antes de vir para cá e falei assim, cheguei aqui para ele e falei assim, Thiago, eu não tenho a mínima noção do que a gente vai falar aqui hoje. Mas no meu interior, eu perguntei assim, universo, quais são os presentes disponíveis que estão para mim, disponíveis nesse podcast hoje para mim e para o Thiago, e que possa ser uma luz para muitas pessoas. Como foi para mim. E é o que eu falo, às vezes, é interessante, porque claro que se torna natural pra gente, né? Eu faço há 5 anos isso, né? E a pessoa fala assim, toda vez que eu entrevistar alguém, ou conversar com alguém igual na rádio, né? Como é que vai ser? Eu falei, cara, segue o fluxo. É lógico que existe uma preparação, né? Eu vou lá, busco conhecimento, vejo, porque a ideia nossa é ser um facilitador. Eu acho que o Axis é isso. Quando a gente torna essa posição de facilitador, é isso. Facilitar. Tá aqui a ferramenta, vamos trabalhar. Se potencializa, né? Sim. Porque a gente quer que dê certo. É igual eu falo, se não dá certo, é porque você não está fazendo as coisas certas. Mas você veio no mundo para dar certo. Você veio no mundo para prosperar, para ser feliz. Para criar. E para fazer só o que você pode fazer, porque você faz a diferença no mundo. Você pode não acreditar, tá aí no seu sofá, tá aí vendo a gente aqui falando, mas olha, eu estava num estado eu acho que eu estava depressiva, eu não contei que de 2011 a 2016 eu tomei 5 anos de antidepressivo. Eu tinha que tomar 2. A médica de São Paulo, do HC, falou, minha prima falou, você vai tomar 2 anos. Vai começar hoje, vai tomar 2 anos. Eu não consegui, eu tomei 5 anos. E eu só me libertei por causa de uma meditação. Eu fiz um curso de meditação chamada Meditação Ishaya, que não tem nada a ver com Access, foi bem antes do Access. Mas no fundo tem, né? Se parar pra pensar ali. Assim, tem a ver porque me ajudou a acessar um espaço muito mais tranquilo. Mas foi um despertar, né? Um despertar de consciência ali, né? Começou a despertar ali. Quer dizer, tudo. Tipo, o Access tem um lema que inclui tudo, não julga nada. Né? O Access, ele é uma ferramenta que, quando chegou, é tipo assim, é como se eu tivesse num asfalto quente, toda nua, a sensação que eu tinha antes do Access e antes do Access. E eu estava num processo que, tipo, de muito pânico por causa da pandemia, porque a pandemia colocou muita gente em pânico, inclusive eu. Verdade. Tá? Então, assim, eu me sentia como se eu tivesse... eu faço essa analogia. Sabe asfalto quente, quando passa o carro, o asfalto... Vai modulando. Como se eu estivesse sendo arrastada nua num asfalto quente daquele. E o Access, aí de repente chegou a terapia da menina que eu fiz, que eu não vou falar aqui, sou muito grata. Eu fiz a terapia durante quase 1 ano. E aí, através da terapia dela e de fazer os exercícios de meditação guiada, eu... Nessa permissão, né, eu já estava acessei como se fosse, tipo, igual eu falei no início,
Eu acessei o Access, eu não acessei, ele me acessou, porque eu estava lá de qualquer jeito trabalhando, não podia mudar, e alguém falou sobre saída pela esquerda do cenário. Opa, que é isso, que né? Que é isso? Né? Dá um bug, né? Bugou. Hoje em dia eu faço saída pela esquerda do cenário para tudo, para a situação financeira, para tudo. Porque, assim, no Access a gente traz à tona a energia e a gente tem essa ferramenta que é o enunciado aclarador, né? Porque quem quiser saber pode ir no site theclearingstatement.com, né? Lá tem explicação. Né? Ou melhor ainda, entra no Instagram da Mônica e pergunta, né? Também pode me perguntar. Não precisa ir no site do Access, pode me perguntar a também. fonte está aqui, ó. E não sei se você sabe, recentemente, dia 27 agora de maio, eu me tornei facilitadora de facelift também. Maravilha. Então, já dei a minha primeira classe de facelift. Tá evoluindo, né? Tá só subindo os degraus. Já tá perto daquela barrinha lá que você falou, né? E então, vamos que vamos aqui no universo, como pode melhorar. Já nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Lembre-se, só depende de você, cara. Ative essa melhor versão sua, que as coisas vão acontecer na sua vida, tenho 100% de certeza. Mas nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, deixa seu comentário aí, o local que você tá. Isso faz total diferença pra gente poder entregar esse conteúdo aí para mais pessoas poderem expandir sua consciência. A nossa missão é essa, trazer conteúdos aí que possam fazer a diferença na sua vida, meu jovem. Vamos seguir com o nosso bate-papo, amiga Mônica Versace, falando sobre ferramenta barras de ar. Quero mandar um abraço à minha amiga Érica, que esteve conosco. Eu tive também lá na rádio com o Rogério também, fiz classe com ele. E cada dia que passa, estou me apaixonando mais por essa ferramenta. Porque, igual você falou, é um reset, é um novo olhar. E assim, você começa a entender que você veio no mundo para dar certo, você veio no mundo para ser feliz, você veio no mundo para prosperar. Mas depende de você. Às vezes você precisa de uma ferramenta para poder ativar isso, né? Para dar esse despertar mesmo. Dá um né? start, sabe? A classe de barras de Access, ela dá esse start. Ela promove a gente, ela liga alguma coisa dentro da gente. Tem uma aluna minha que acabou de fazer a classe e eu estou assim acompanhando com muita alegria, porque realmente eu falo assim. A classe de barras é uma coisa muito legal. Uma coisa que eu friso muito são os processos de trocas de barras. É muito interessante. Você não vai pagar para trocar, mas você vai para a troca. Então, eu sempre promovo uma troca por semana, aos domingos. Geralmente aos domingos, lá na Asa Sul. E é muito grandioso, porque eu falo, uma troca nunca é só uma troca. Às vezes é uma pessoa e me entrega uma informação, que aquela informação me traz dinheiro. Ou aquela informação me alivia um processo de alguma outra coisa que eu iria fazer, que eu não estava sabendo como. Aquilo chega, automaticamente a pessoa fala, não, mas você pode fazer isso. Né? Porque a gente está aqui, a gente está conversando, e as ideias estão vindo, e a gente está falando do que realmente é o que está vindo aqui agora, né? Então, no espaço que você está ali, relaxado, e as pessoas comentam das coisas, das criações, aí você vai, uau, como pode ser mais grandioso isso? Uau, o que aquela pessoa falou, às vezes falou para outra pessoa, mas estava ali. Nossa, estava ali, você recebeu aquele inteiramente, falou assim, nossa, isso vai funcionar muito para mim. E assim, né, Mônica, é troca. Troca é o quê? Um dá, o outro recebe, né? Então, entender que a gente sempre está aprendendo com o outro, né? Ninguém fala, ninguém é tão rico que não pode receber nada, ninguém é tão pobre que não possa dar nada, né? Então, assim, é muito gostoso isso, porque, igual você fala, você aprende, somos todos iguais, vamos aprender um com o outro, com a experiência do outro, com o interessante ponto de vista do outro, né? Sim, isso eu digo que estar no Access Consciousness e escolher estar mergulhada nesse mundo de expansão de consciência me trouxe assim mais para perto de mim. Eu sou mais autêntica. Hoje eu falei assim, uau. Você é você. O que eu vou fazer? Você veio no mundo para ser a Mônica. Por que não estar sendo a Mônica, né? Eu chego no salão e tipo, cara, uma mulher de mais de 50 anos, tá? Chego no salão, aí eu falo assim, hoje eu quero as unhas todas cururida. Eu falo cururida só para começar, para relaxar. Uma vermelha, um amarelo, um azul, outra verde, outra preta, e tudo colorido. Aí eu saio toda papagaiada. Mas primeiro, eu pergunto, corpinho, isso vai criar mais dinheiro?
Pintar as unhas coloridas vai trazer mais dinheiro? Vai trazer mais diversão? Vai fazer as pessoas ficarem mais felizes? E todo mundo comenta. E nunca recebi um comentário assim, nossa, e se recebesse também eu adoraria, porque tem uma coisa do Axis que eu amo, é receber crítica. Que quando a pessoa chega e diz, mas que coisa mais marmota é essa? Porque eu sou mineira, né? Que marmota é essa? Uma mulher mais de 50 anos, cria vergonha na cara, para de pintar unha colorida e tal. E eu, gratidão. Aceito, recebo, agradeço, gratidão, gratidão. Se a pessoa falar para mim, eu agradeço. Eu recebo. Por quê? Quando eu recebo do julgamento do outro, olha como isso é mágico e isso é lindo. Gente, não sei como funciona, tá? Mas faz para você ver. Funciona. Funcionou para mim, funcionou para a Cíntia, funcionou para um monte de gente do Access que eu conheço, vai funcionar para você também. Quando alguém vier te xingar, te maltratar e tal, recebe, aceita, agradece, fica feliz. Por quê? Quando aquela pessoa tá te xingando, tá te julgando, tá falando, você faz seu serviço, não é legal, você é um zero à esquerda, recebe disso. E detalhe, é só interessante do ponto de vista da pessoa, não é o que você pensa de você. Primeira coisa. Segunda coisa, quando ele está fazendo isso, ele está tirando do bolso dele 10 mil reais e você está recebendo 5. Porque ele está te julgando. E se você recebe, você está recebendo 5 mil reais. Agora, se você não receber, se você brigar com ele, você vai pagar 10 mil para ele. E ele não vai receber nada e nem você. Então, quando alguém falou isso é só para ilustrar, tá, gente? Mas o quanto isso de receber o que a pessoa tem para me dizer, mesmo que não me agrade, mesmo que eu queira, eu tento respirar e falar, ok, o que está certo sobre isso? Qual a consciência que está aqui que eu não estou percebendo? Eu pergunto momentaneamente e já respiro e começo a agradecer. Por quê? Porque é só o ponto de vista da pessoa. A primeira coisa, não é o que você pensa sobre você. E a segunda coisa, quando você recebe, é uma informação que vem da pessoa, passa por você, pelo seu corpo, por tudo, e sai, não fica em você. Então, aí eu não guardo mágoa, não tenho rancor. Por quê? Porque eu permiti que a pessoa tivesse o ponto de vista dela sobre mim, recebi aquilo passou por mim, e eu recebi, mas passou, não ficou. Eu não preciso falar assim, a pessoa falou, você faz o serviço porcamente. Ok, obrigada, aceita, agradeço, recebo. O que mais? E fico nesse espaço. E nesse espaço eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei mais tolerante, eu fiquei mais paciente. Ficou mais leve. Muito mais leve, porque ok. Porque tem uma coisa muito interessante que fala no Axis, que 98% do que a gente pensa ou do que a gente sente nunca é da gente. Sempre é dos outros. E aí vem uma ferramenta maravilhosa que eu não posso deixar de falar, que é a quem pertence isso. E mando com consciência pro remetente, né? E aí, quando você descobre que você perguntou a quem pertence isso, eu fiquei com raiva. A pessoa me disse uma coisa, eu fiquei com raiva. A quem pertence isso? Aí eu percebi. Aí eu entro naquele espaço de consciência, né? Porque é preciso a gente estar atento, vigiar. E perguntei. Dá para poder perceber, né? Perceber. Verdade, isso é meu corpo? Não. A gente aprende a pendular o corpo, a gente aprende o sim e o não do corpo, então a gente conversa sempre com o corpo. Corpo, isso é meu corpo? Não. Então quando eu percebo que são várias energias, eu devolvo aos remetentes com consciência anexada. Agora, quando eu percebo que é só uma energia, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Quando você devolve ao remetente com consciência anexada, você não devolve nunca o que chegou até você. Você devolve a mudança. Você devolve as possibilidades que aquele ser ou que aquela energia, não importa o que seja, mude. E não porque você está falando para ele mudar.
você entrega a possibilidade. Ele faz o que escolher fazer, o que for mais divertido, a energia faz o que escolher. Então, assim, o que eu aprendi com a Access? É ficar no espaço da diversão. E é divertido, né? E é divertido. Divertido, é bacana, legal. E exatamente, você ter essa consciência, né? O que é seu, o que é do outro. Você falou, a gente não vai agradar todo mundo. É o ponto de vista dele, a forma que ele foi criado, as opiniões dele, é dele, né? Talvez o maior erro da gente é isso, é querer superar a expectativa que alguém criou para você. Você pensa o quanto de briga seria desnecessária se todo mundo... eu vou citar no nosso país, porque assim, é visível uma cisão que houve. Nós somos todos, eu considero nós somos todos seres infinitos aqui, né, em cima, né, desse espaço chamado Terra. E o que justifica a gente ficar brigando por causa de outra pessoa, por causa do ponto de vista de outra pessoa, ou por política, ou por religião, ou por futebol, ou por qualquer coisa que seja? E assim, né? É um espaço, assim, hoje em dia eu vou nas rodas de conversa e Não, a pessoa contou uma coisa assim, tem um campeonato das pessoas de, nossa, mas olha, eu entortei a unha do dedo. Não, você não sabe, eu cortei o dedo. A outra, não, você não sabe, eu perdi a mão. Então, assim, é uma competição de pessoas. Coisa ruim, né, velho? De coisa ruim. E aí eu tô ali, né? Porque meu espaço é de estar ali agora, consciente, eu começo a perceber e observar. E a perceber e deixar que as pessoas fiquem nesse espaço. É delas, né? Igual você fala assim, eu acho que não precisa estar em conflito. E assim, o que as pessoas não entendem é a divisão, cara, não é bom pra ninguém. Né? Se imagina se essas pessoas estivessem tudo unido num propósito que seria fazer o melhor. Porque você está brigando contra A e B e C, você nem conhece essas pessoas. Outra coisa, no final elas estão se abraçando. Porque elas querem isso mesmo, que tem essa divisão. Por quê? Porque Fica vai criar guerra. Fácil. É mais fácil o quê? Você manipular. É mais fácil manipular isso. quem está na dualidade. Exatamente. Porque quando a gente sai da dualidade, a gente se volta pra gente e fala assim, eu sou um ser inteiro. Então eu não preciso ser nem certa nem ser errada. Eu posso experienciar. Aí, quando a gente sai do julgamento, né, que o Gary disse que julgamento, eu acho assim uma das piores coisas da humanidade, porque tudo se faz pelo julgamento. Verdade. Sabe? E quando a gente consegue ter a consciência, porque assim, eu posso falar isso agora, em qualquer... E se tirar só o que eu estou falando e fazer um cortezinho quadrado, a pessoa fala... as pessoas do direito vão dizer assim, essa mulher enlouqueceu, a gente tem que julgar assim e tal, e tal, e tal. Tá, tem as normas, tem as coisas do direito e tal, dessa realidade e tal, que são normas que a gente respeita e tudo. Não estou falando disso. Eu estou falando da consciência de, ok, verdade, isso cria para mim? E é bacana. Isso vai criar para o outro? Você falando uma coisa interessante do direito. Até no julgamento do direito existe uma coisa que as pessoas não fazem, que é o quê? Investigação. Que elas vão perguntar um lado, ver qual é o outro, para você aí formar a sua opinião. Não é só que pensei aqui e vou julgar sem conhecer, sem buscar o conhecimento, né? Eu acho que talvez é isso. Também fica muito hoje nas redes sociais que é a margem. São pequenos trechos, a pessoa não vai buscar, entendeu? Igual você, beleza. O que é esse negócio saindo da esquerda? Peraí, vou ali buscar. O que é barra de axis? Então você buscou esse conhecimento, você aprofundou. Aí você falou assim, peraí. Quando eu falo faz sentido para mim, né? Hoje, eu falo no sentido de como é muito mais leve eu permitir que, uma pessoa... Eu não gosto, não escolho para mim... suponha... Eu vou falar assim, político, né? Um cabelo amarelo, Pronto, por exemplo. Um cabelo amarelo, cor de ouro, mas amarelo, cor de ouro, quase um ocre. Eu vejo uma pessoa... eu não acho interessante, não me atrai. Em um tempo atrás, eu falo interessante ponto de vista. Hoje eu falo interessante ponto de vista, que eu não escolho isso para mim, mas assim, essa pessoa escolheu para ela, é porque tá divertido para ela, tá tudo bem. E assim, Mônica, a coisa que eu aprendi, eu fui casada com uma roqueira, né? Então eu vivenciei muito tempo do rock. E eu tinha esse preconceito, o pai também é de Minas, né? Então, assim, era moda de viola, aquela coisa. Pô, rock.
E foram as pessoas maravilhosas que eu conheci. Por quê? O julgamento. Ah, o cara anda de preto, não sei o quê. Até a questão da caveira, né? Porque as pessoas não sabem. E a caveira, o que é a caveira para eles? É igualdade. Ou seja, no final, todos nós somos osso, cara. Não tem pele, não tem nada, né? E aí acontece. E aí as você se fecha. religiões e a sociedade cria um monte Isso, de exatamente. ponto de vista e fala assim, isso não é de Deus, isso não é não sei o quê, não sei o quê. E aí não sei o quê. você não experiencia. Você nem se permite conversar e trocar ideia. Pô, peraí, caraca, eu conheci muita gente e falei, caraca, que massa! Que pessoa legal, né? Porque, mas tudo bem se ele gosta de rock, é um direito dele. E eu gosto do meu modo de viola, tudo bem. E aí fala o seguinte, não se pode misturar. Mentira, pode misturar, ué. Cada um na sua, cada um no seu gosto. E aí quando você deixa de ter o julgamento, você tem o quê? Essa experiência. Você conhece o outro. Independente da escolha dele, porque a escolha dele é uma escolha dele. Dele. Você entendeu? E a sua é a sua. Cara, tem uma frase de Steve Jobs que eu me amarro, que é assim, ó, seja tolo e seja faminto. O tolo é isso, não tem julgamento. Vamos aprender? Vamos ver o que é isso aqui que você está falando agora? Né? Pô, o que é isso aqui? O que eu posso aprender com isso? Absorver e vejo para o que eu posso aprender, posso evoluir, ok. E o faminto é isso, sempre ter essa vontade de buscar, de querer, de evoluir. Porque o julgamento é exatamente isso, é o limitar. Você nem conhece o outro, né? A gente faz muito isso. Ah, fulano de tal, esse cara é bobo, não sei, mas você nem sabe a história. É assim, e não é para dizer que eu não me julgo e que eu não julgo as coisas, porque assim, viver a vida inteira aprendendo a julgar 24 horas é um processo, por dia. Então, assim, hoje é um dia de... tipo, eu uso muito isso, tá? Orar e vigiar para não se lascar. Gostei dessa aí. Então, assim, orar e vigiar para não se lascar. Então, assim, eu tenho que me vigiar. Não tenho. Eu escolho me vigiar o tempo todo. Por quê? Ok, é uma escolha não estar no julgamento. E é uma escolha estar em estado de permissão. É estar no estado que você permite que o outro, que seu marido, seu filho, sua filha, esteja escolhendo o que escolhe, até ele falar assim, ok, não está divertido isso, eu vou escolher diferente. Enquanto eu fiz classe de barras, quis salvar minha filha e as amigas dela, eu literalmente me dei muito mal, deu muito ruim. Muito ruim. A partir do espaço... Aí vem a consciência. A consciência vem. Entrei em permissão com a minha filha. A minha filha fazia as coisas, me contava e eu sempre... Não, mas isso, faz assim, faz assado e tal. Eu meti o bedelho, era a minha opinião. E Luísa, você não sabe de nada, não sei o quê, não sei o quê. Que é coisa de mãe, né? Ei, Mônica, aí vem a consciência, né? Cuida da sua vida. E aí, menina, eu sei que ela começava a me contar as coisas. E aí, isso tá leve pra você? Tá. Faz sentido, né? Faz sentido. Porque às vezes pra nós não faz, mas a pessoa faz, né? Mas eu percebia que não tava. Aí ela foi e fez. E aí ela veio. Ai, mãe, não sei o quê, não sei o quê. Final do ano passado, na noite de Natal, no dia 25 de dezembro, eu fiz uma sessão na minha filha, porque ela passou por uma situação que eu não vou colocar aqui, mas foi uma situação interessante. E ela queria mudar. E eu correndo barras, coloquei ela pelos pés da minha cama. Ela chegou na minha casa, eu tive que buscar ela no estacionamento. Que ela tava assim, a emoção à flor da pele. E corria as barras dela. E no que eu corria, eu trazia energia à tona, destruía, descriava, usava o enunciado aclarador. E falei para ela, minha filha, escolhe sair desse espaço. Mãe, como é que eu faço isso? Eu falei assim, fala para o universo. Universo, o que se requer para que eu mude a minha vida com total rapidez, facilidade, alegria e glória? Sem mentira nenhuma. No outro dia, ela foi na escola onde ela estudou o ensino fundamental dela. Ela foi lá divulgar a papelaria dela. Ela saiu de lá como professora de matemática de 5º ao 9º ano. Nesse dia. É por acaso? Um dia após. E aí, 2 dias depois, ela falou assim, mãe, nesse dia que eu corri as barras dela, eu falei assim, minha filha, eu te presenteio com a classe de barras. Se você quiser fazer, você escolhe. E soltei. Assim, vou dar uma dia 28 agora. Aí chegou no dia 26 à noite, ela, mãe, você é sinistra.
eu não sei o que você fez. E ela não queria me contar o que aconteceu, né? O que seria isso. E ela falou, mãe, não vou te contar porque não está muito certo, mas eu vou te contar na hora certa, tá tudo bem. E ela fez uma transformação lindíssima. Que coisa belíssima. maravilhosa, hein? Foi comigo, fez a classe, já fez a segunda classe dela com a Ronita, quando a Ronita esteve aqui. Então, assim, eu também fiz a classe e assim, eu já fui convidada para algumas classes de barras para assistir. E certificado de classe de barras, eu tenho pelo menos 4. Eu vou ter o 5º esse ano. Coisa maravilhosa. Porque, assim, eu sou uma facilitadora, mas quando eu percebo que a energia do facilitador vai contribuir com a minha vida, com a minha energia, eu vou e repito. É bom demais, universo! Como pode melhorar infinitas possibilidades? Já convido você, lembre-se, ação, a vida é sobre isso. O movimento, a ação, vibração. Então já se inscreva no canal, compartilha, comenta. Vamos expandir essa consciência. Vamos falar um pouquinho da literatura aqui do Axis. Tem esse livro que é maravilhoso, ó. Sendo Você Mudando o Mundo. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, minha amiga Mônica. Esse livro, Thiago, é o É Dr. fantástico. Ele é fantástico. É Sendo Você Mudando o Mundo. Então, o Dr. Denrir, do Access, conta de como foi a história dele, que quando ele acessou o Access, ele tinha dado um tempo. Ele falou assim, se em um mês não acontecer nada na minha vida diferente, eu não estou mais interessado em viver. Ele estava nesse espaço. E ele conta tudo no livro. E hoje, Dr. Denrir é um grande co-criador do Access, ele tem várias classes, né? Ele, Simone Milazas, aqui tem Alegria dos Negócios, da Simone Milazas. Antes desse livro, da Alegria dos Negócios, tem um livro dela muito interessante chamado Saindo das Dívidas com Alegria, que eu super indico até. Indico todos. Todos esses são bons, sabe? cara. E assim, uma coisa bacana nesse aqui que eu achei interessante, que eu só li esse aqui no momento, depois vamos falar um pouquinho do dinheiro. É assim, gente, cara, você veio nesse mundo com esse corpo. Então, por que você quer ter uma história diferente? Por que você quer ser igual a alguém? É sendo você, o melhor de você, que você vai transformar o seu e quem está ao redor também, né? Porque a gente, através das ações, vai impactar os outros também. Mas é sendo você. E aí você quer ser... eu quero ser igual o fulano e tal. Cara, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua qualidade, né? Eu achei muito bacana isso, nesse livro, essa consciência. Cara, pra que você quer ser, cara? Você é maravilhoso. Você tem qualidades e pontos a serem melhorados, igual diz minha amiga Thaís Carf da PNL. E é isso, cara. E, cara, agradeça e vai lá, potencializa, cara, que você veio pra dar certo, cara. Porque tem aquela história, quem nasceu pera nunca vai ser maçã, ou vice-versa. Mas todos têm a sua qualidade, né? Não é. Assim, uma pera, tem uns pratos com pera, maravilhoso, pratos com maçã, pratos com laranja, são diferentes. Então, assim, qual é a diferença que você pode ser no mundo? Qual é a diferença que só você pode fazer nesse mundo? Então, se você quiser saber qual é essa diferença, ficou interessado, quer fazer classe de barras, procura um facilitador em Brasília ou onde você estiver. Eu estou na disposição assim, de dar muitas classes aqui em Brasília e pelo Brasil também. Já dei classe em Natal, já dei classe em Patos de Minas. Então, assim, não foram muitas cidades ainda, mas já fui convidada para Salvador esse ano. Então, vamos ver o que E esse aí, fala um pouquinho desse livro e mostra, me dá aí que eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Aí, ó. Esse que eu lembrei do nosso colega, daqui a pouco tá conosco, nosso amigo Diógenes, né, Wagner? Que fala isso, ó. O dinheiro não é o problema, é você. É isso mesmo, Mônica? Dinheiro não é o problema, você é o problema. E aí? Que história é essa? Esse livro é fininho e ele é maravilhoso. Eu não vou contar muito spoiler, mas eu vou contar o caminho que ele leva. Vamos fazer melhor. Conta qual foi o impacto dele em você. É que o dinheiro é uma energia. Energia gostosa, maravilhosa.
O dinheiro é energia. É como se você pudesse estar feliz o tempo todo. Então, quando você está alegre, feliz o tempo todo, quando você está sendo você, porque assim, tudo passa por todos os livros. Verdade. Entende? Então, assim, não é um livro só. E não é uma consciência só. Então, o que o livro mais me trouxe é consciência que quando eu estou sendo eu, quando eu brinco, quando eu me permito. Porque, assim, eu atendo lá no Tribunal Superior do Trabalho, na associação, né? Associação Astri Sutra, através da presidente Janedir, possibilita muitas ações para os servidores. E então eu trabalho lá todas as terças e sextas, né? E eu atendo o dia todo lá, eu tenho uma sala, eu alugo uma sala, e é uma coisa assim maravilhosa, né? Então, quando eu percebi, assim, o que eu percebi? Que dinheiro não é só para amarrar as coisas. Dinheiro não é o problema, você é, né? Enquanto eu pensei que eu nunca teria dinheiro para alugar uma sala, para fazer isso, para fazer aquilo, eu nunca consegui. A história de eu conseguir uma sala dentro do Tribunal Superior, dentro da associação que fica dentro do prédio do Tribunal Superior do Trabalho, TST, o que eu fiz? Eu fiz pergunta. Eu perguntava assim, universo, o que se requer para que eu possa atender no TST? Porque é onde a maioria das minhas amigas e clientes de bijuterias, dos meus artesanatos estavam. E eu comecei com elas, eu ligava para elas e fazia sessão para elas. E eu falava assim, nossa, como você acha que seria eu correr barras no TST? Elas, maravilhoso, maravilhoso e tal. E eu comecei a fazer a pergunta. Aí depois de um ano exato, eu chego lá, entro na associação, cheguei, falei com a Genedira, ela foi muito receptiva e tal, e logo já se arrumou, tipo, como se fosse uma degustação para as pessoas entenderem o que era, né? E tal. Eu fiz uma degustação gratuita. Depois, no início do ano passado, eu fiz outra degustação e essa já tinha um valor. E aí eu comecei a atender. Então, assim, eu não tinha dinheiro para criar essa sala, mas eu fui a energia que convidou a essa sala ser criada para mim. A sala foi criada para eu trabalhar nela. Eu alugo ela 2 dias, eu divido ela com outras pessoas. Mas isso é um impacto muito grande, porque, tipo, se eu fosse para definição, cara, vou alugar um espaço na Asa Sul, cara, vamos fazer as continhas? Então, aluguel 5.000, condomínio mais 1.000, mais umas despesas aqui, tá 8.000. Uau, atender 8.000 por mês, se você não tiver uma agenda assim, cheia, só para despesa, né? Se não tiver uma agenda bem movimentada, você não consegue. Verdade. Então, para mim, foi tudo na leveza. E, inclusive, assim, me trouxe para o espaço da leveza, para o espaço sempre da pergunta. Verdade, o que vai criar mais para mim aqui agora? E é muito bacana, né? Que a ferramenta é isso, gente. É perguntar e soltar. Não se preocupa com a resposta, não, que a resposta vai aparecer com alguém, alguma coisa acontecer na sua vida. Eu comecei a perceber que o dinheiro nunca era o problema. Sempre era eu pensando, eu definindo, né? Porque, assim, são as definições, as limitações, as crenças, né? As crenças, tudo que define, que limita, tudo que contrai você, tudo que você define. Quando você define alguma coisa, você tira todas as possibilidades de encontrar aquilo no seu universo. Ou você não vai só naquela forma, né? Que é a possibilidade, né? Então, assim, quando você sai de forma, estrutura, significância, linearidade, concentricidade, definição, tudo isso, você está livre. Você fica o ser livre para criar. Então, quando eu percebi isso, eu me senti livre para criar. E criar, às vezes, gente, não é confortável. Não. Às vezes você fala assim, uau, vou fazer um kamikaze aqui. Eu fiz um kamikaze. Falei assim, uau,
paguei essa classe à vista e tal, mas tem a classe da Shannon, tem mais a licença. E entrei nessa realidade de fazer conta. Falei assim, quer saber? Perguntei, corpo, tá leve pagar a licença? O corpo, sim! Pronto, dia 27, paguei a licença do Axis. Já estou livre. E, ok, me tornei facilitadora de facelift. No dia 27, eu paguei a licença. No dia 29, 30, 31, 29, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Mônica, você sabe quem vai dar classe de facelift sábado? Eu, oi? Eu. Quer fazer? Expandiu? Sim, bora, dei a classe. Então, assim, a classe, tipo, e mesmo ontem, eu estava em casa, a pessoa, quando é que você vai dar a próxima classe de barras? Eu falei assim, tô pensando para sábado. Ela, não sei o que, de final de semana, porque não sei o que assim. Eu falei assim, como seria fazer no meio da semana? E ela, perfeito. E eu, como seria fazer nessa quarta? E ela, mais perfeito ainda, ficou mega perfeito para mim. Então, tipo assim, eu captei energia, eu segui energia, soltei, porque enquanto eu queria criar classe e ficava pensando que eu tinha que fazer classe e tal, não chegava. Eu escolhi fazer a classe, eu não sei se vai só ela ou se vai mais pessoas, está em aberto, né? Sempre está em aberto. E o que mais é possível. Sem conhecer a Axis, eu já falava o seguinte, o universo está ao seu favor. O universo sempre vai estar. Agora é o seguinte, você tem que se movimentar, tem que dar o primeiro passo, né? Quando você já pensou, vou criar a classe, opa. Tanto é que ele está a seu favor que se você falar assim, eu vou torcer meu pé ali, se eu for ali, você vai torcer. Vai. Chama também. Então, assim, tem que, literalmente orar e vigiar para não se lascar, porque assim, eu me policio muito. O que eu estou pensando? O que eu estou criando aqui? Porque você falou, se for pensar, a gente tem menos tempo conhecendo a ferramenta e mais tempo sem conhecer. Então tem muito medos ainda enraizado, tem muita crença ainda. Mas é natural, porque a gente vive mais tempo sem que com, né? Mas já começa a ter mais sentido, você começa a acertar mais, né? Você começa a criar mais, né? Você começa a ficar mais leve, mais feliz, né? Com as suas escolhas. E através do Access, eu já tinha acessado antes, né? Eu já sabia da existência do Hélio Couto. E eu acessei, assim, eu estou estudando. Maravilhoso. Hélio Couto, estou fazendo lá o estudo, né, do caminho das palestras dele. E, assim, tá sendo muito intenso para mim, porque, assim, ele mesmo fala ele mesmo indica que a gente procure uma terapia, né? E tem o caminho inverso, né? Muitas pessoas da ressonância harmônica vindo de encontro ao Axis e muitas pessoas do Axis indo de encontro à ressonância, porque é um convite a expandir mais, né? Então, assim, é incluir, não julgar. Assim, eu não misturo as coisas, eu estou só fazendo um comentário, mas, assim, é uma ferramenta também que está sendo de muita expansão e eu acredito que eu estou no estudo ainda, mas eu acredito que eu já estou recebendo a onda da ressonância, porque está diferente a minha vida. Se você está percebendo, é porque está diferente mesmo, diferente, né? Eu estou conseguindo... E assim, o papo tá muito bacana, o Wagner já tá querendo expandir a consciência dele. Wagner, faz barra, já tô falando para você. Tudo vai mudar, vai por mim, né? Então, reta final do nosso programa, que papo maravilhoso, minha amiga Mônica. Vai ficar o convite para você voltar mais vezes aí. Então, vamos lá, duas situações. Primeira, vende seu peixe aí para quem está nos assistindo, quem quiser fazer barra com você, marcar uma sessão. E eu também faço, né? Sou facilitador também dou sessão de barra de axis. E vamos, cara, estamos aqui para multiplicar, gente. Eu acho que não existe rivalidade, de nada. Vamos expandir a consciência de todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai se conectar mais com você. E às vezes a pessoa vai se conectar comigo e tá tudo certo. Então vamos lá. Para quem vende seu peixe, para quem nunca viu barra de axis, que você fosse pela primeira vez para ela fazer a sessão. Então, venha conhecer essa ferramenta maravilhosa de transformação. Faça uma sessão. Se permita. E não vou lhe prometer absolutamente nada. Porque quando eu toco na sua cabeça para você receber as barras,
é você quem vai correr as barras. E eu também vou receber dessa sessão. E todos os pontos de vista, crença limitante, tudo aquilo que não está funcionando nem no seu universo, nem no meu, que a gente não tem em comum, que a gente tem em comum, costuma ser tudo dissolvido. Então, tudo que a gente tiver em comum, todas as considerações, crenças, tudo isso vai se dissolvendo, tá? Então, além do mais, não precisa se acreditar, é só deitar, percebe o que seu corpo vai sentir. Se não sentir nada, tudo bem. Tem gente que não sente nada e muda muito. Tem gente que sente tudo. E tem todas as situações, tá? As barras de Axis transformaram a minha vida. Se eu pude transformar a minha vida, você também pode transformar a sua. Você pode receber mais da vida, mais do amor, mais do dinheiro, você pode receber mais de tudo, da natureza. Sem falar em tudo, é tanta coisa, assim, a conexão com a natureza, a minha conexão com a natureza hoje, com a terra, é muito maior. Então, assim, se você anda no piloto automático e quer sair desse piloto automático para você estar mais presente e curtir a sua vida, porque o que você tem é o seu momento presente, você vem fazer uma sessão de barras, até mesmo de facelift, e venha conhecer cada vez mais, porque assim, quando eu dou uma sessão, Tiago, eu estou inteira na sessão. E às vezes eu ensino a pessoa a falar como pode melhorar, que é uma ferramenta, é uma frase. Quando eu ensino para a pessoa, a pessoa está na pior, como pode melhorar, você vai falar isso como um mantra o dia inteiro. E quando melhorar, você vai falar como pode melhorar mais ainda. Porque quando você fala como pode melhorar, aquilo tende a melhorar. E quando você recebe uma coisa muito boa, você fala como pode melhorar mais ainda, você expande, o universo entende, Deus, o universo entende que você quer mais daquilo. E Ele tem mais daquilo para te dar. E sempre é muito mais grandioso do que eu peço. Né? Olha só, vou te contar uma história. Eu estava assim, universo, o que se requer para que eu faça um podcast? E eu estava perguntando, meses. E um dia você me chega, uns dias atrás, olha, foi uma alegria, foi uma expansão, e que isso aqui seja muito expansivo para você. Gratidão por esse trabalho grandioso. Você está fazendo um trabalho assim maravilhoso. E bora divulgar o seu podcast, bora divulgar nas redes do Axis Nacional, para que a gente possa criar um movimento muito maior, porque a gente sabe, a gente fala, porque falar daqui, do lugar de onde eu já recebi, que eu já conheço, que eu uso e que eu sou apaixonada por essas ferramentas, porque elas realmente foram as ferramentas que transformaram a minha vida de uma forma muito rápida, leve e divertida, né? Não foi aquela coisa que anos e anos para acontecer uma coisa, não, é rápido. Então, se você quer transformação rápida, marque uma sessão, ou venha para a classe, ou classe de facelift. Nem classe de barras, nem de facelift tem pré-requisito algum. Você pode tanto fazer primeira de facelift quanto primeira de barras. A de barras é pré-requisito para classes avançadas como Fundamento, TTT, BINU, 3 dias de corpos, várias outras classes. Então, enfim, é um mundo. E é exatamente isso, né, gente? Tu começou falando uma coisa muito interessante, né? Se o outro pode, eu também posso, né? Então a nossa ideia é isso, é que a gente possa dar mais clareza para essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa. É igual você falou, não precisa de conhecimento, basta você estar no estado presente ali, é toque, não precisa conversar, não precisa nada. Né? É só tocar e já está ativando, né? E que se você se permita a experienciar, a viver, não cria um julgamento, como é que é? Não, só vai e recebe, só vai, né? E recebe. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Porque você já se propôs a mudar, né? Então, se você se propôs a mudar, vai haver essa mudança. Isso é dito e certo, né? E que papo maravilhoso. Qual a tua rede social? Você não falou? Fala rede social, telefone. Sim. Telefone, vamos lá. Temos o 61 Brasília, né? 55 Brasil, 61 Brasília. 98290 4662. Facebook, Mônica Versátil, Instagram, @Mônica Versátil.
Que bacana que você falou 55, ou seja, pessoas fora do Brasil vão assistir esse programa, porque também passa na rede SPTV, que é um streamer para o Brasil e para o mundo. Estamos alcançando mais de 5 milhões de pessoas assistindo a rede SPTV, que é uma rede maravilhosa. Tem o nosso programa, tem vários programas também, conteúdo de expansão de consciência, de qualidade, para que você possa ser um ser humano melhor. Que bacana. Então vamos para a pergunta final, Mônica. Vamos lá? Respira, ó. Respira, senão você pira, ó. A pergunta final é: universo, como pode melhorar? Como pode melhorar muito mais ainda. Só vou para melhorar mais ainda, é que possamos expandir mais essa ferramenta maravilhosa. Que as pessoas acessem por escolha, não porque elas se sintam obrigadas a acessar. Que elas acessem e que experimentem. E se não achar divertido, tá tudo certo. Nem todo mundo vai se divertir no Access. E tá tudo certo. E se você tem um ponto de vista diferente, tá tudo certo. Só experiencie, faça. E só para deixar uma coisa aqui que você falou, né, na mudança, né, que promove, que não precisa acreditar. A mudança do meu marido, eu tenho uma live que eu fiz com a Eleonora Santos, que é uma grande amiga, como ela mudou a vida dela, o relacionamento dela, né, com as ferramentas de Access. Começou com a classe de barras. E o Alexandre, eu fui para o trabalho dele, ele trabalha no TST, eu fui atender lá. E aí eu ficava, vamos correr barras em casa. E ele, não, deixa para depois. Aí chegou um belo de um dia, eu tive um insight, falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais te chamar para correr suas barras. O dia que você quiser, você liga lá para as meninas na Sutra, marca seu horário e vai lá, eu vou te atender como um cliente qualquer. E você me paga por isso. E assim foi. E a transformação, o que ele mudou dentro de casa, sem eu dizer uma palavra, você tem que fazer isso, o que ele mudou, gente, não está no gibi. A nossa vida está muito melhor. Então, como seria através da sua escolha, de você escolher acessar esse espaço, para que você possa ser você, para que as pessoas possam acessar você sendo você, para que você possa realmente, desse espaço, mudar o mundo. Porque é daí que você muda o mundo. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Arroz, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!